a gente vai falar sobre temperatura. Se você nunca ouviu falar sobre isso, não sabe do que a gente está falando, fica ligado porque isso vai te ajudar muito nos seus resultados quando você trabalhar com o ChatGPT, independente do teu cenário, da tua necessidade ou do teu objetivo. Vale lembrar que a temperatura ela é uma variável dentro do modelo. Então o GPT, que é o modelo do ChatGPT, trabalha com esse tipo de variáveis através das temperaturas. Então basicamente a temperatura é o seguinte: quanto menor a temperatura, mais conciso ele vai ser, mais direto ele vai ser. Quanto maior a temperatura que você colocar ali na configuração, mais criativo, mais amplo as respostas do ChatGPT vão ser. Então a temperatura ela pode variar entre 0.1 até 2.0. Em alguns casos aí a média de trabalhar com temperatura pode variar também entre 0.5 e 1.5, depende do teu momento e da tua necessidade. Então normalmente quando a gente fala de análise de dados, onde você usa algumas informações para obter insights e fazer um tipo de análise mais focada e direcionada, a gente recomenda usar temperaturas mais baixas, como 0.5, 0.7. Se você precisar classificar, por exemplo, comentários por sentimento, eu já fiz alguns testes e a gente variou entre 0.7 até 1, porque tem ambiguidade, tem contexto e tudo mais. Então a gente precisa que o ChatGPT também tenha uma amplitude maior. Hoje a gente vai mostrar para vocês, então, na prática, como trabalhar com temperatura dentro do ChatGPT. Então vamos para a plataforma fazer o exercício. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então aqui a gente está dentro da plataforma do ChatGPT e a primeira coisa que eu vou colocar aqui é uma pergunta para ele mesmo. Como posso usar a temperatura para obter respostas mais concisas ou mais criativas? Vamos ver o que ele nos fala. Ele vai trazer aqui para a gente que a temperatura, que faz parte aí do modelo, ela vai influenciar as respostas do modelo. E aí ele traz alguns exemplos. Olha só, como a gente comentou, temperatura baixa, por exemplo, 0.2 a 0.5. Respostas mais concisas, focadas, menos variação nas respostas, menos criatividade, mais precisão. Temperatura ali mediana, né, de 0.7 a 1. Equilíbrio entre concisão e criatividade. Respostas moderadamente variadas. Útil para discussões mais amplas ou criativas. E agora um range maior aí da temperatura. Temperatura mais altas como 1.2 e 2.0. Respostas mais criativas, maior variação. Pode gerar respostas menos coerentes também. Ideal para brainstorm e geração de ideias. Lembre-se que tem uma outra questão do modelo que se chama alucinação. Se você nunca ouviu falar sobre isso também, pode dar uma pesquisada, porque o ChatGPT ele sempre vai tentar te responder algo. E quando ele tenta responder algo que ele não tem a informação ou ele não aprendeu ainda, ele vai alucinar, ele vai criar respostas. É por isso que a gente sempre bate na tecla que você não deve confiar palavra por palavra, 100% no que você obtém do ChatGPT. Você precisa fazer com que ele trabalhe conjuntamente contigo. Ele é o teu auxiliar, ele é o teu ajudante, ele vai otimizar as suas tarefas, mas você precisa avaliar, você precisa ter certeza e ficar confortável com que essas respostas estejam coerentes de acordo com o teu contexto, com o teu cenário, enfim, é a combinação da inteligência humana com o artificial, não é a substituição da inteligência humana. Agora eu vou perguntar para o ChatGPT como que a gente pode usar a temperatura dentro dos prompts, qual que é a indicação dele, para que a gente consiga formular então prompts prontos, preparados para nos dar a resposta que a gente precisa. Vamos lá. Como você sugere que os prompts sejam formulados para que o uso de temperatura seja correto? Vamos ver o que ele vai responder. Para formular prompts de maneira eficaz, levando em consideração o uso de temperatura para obter respostas, aqui vão algumas sugestões. Então ele colocou aqui: comece com uma pergunta ou declaração sobre o que você deseja, indique a temperatura desejada, especifique como uma temperatura 0.2, defina contexto, ele sempre precisa que você defina esse contexto e peça exemplos práticos. Por exemplo, dê um exemplo de como uma temperatura alta pode ser usada de forma eficaz, blá blá blá. Avalie os resultados e intere os ajustes. Muito bem. Agora eu vou pedir para ele um exemplo. Ok. Me dê um exemplo prático de prompt usando temperatura baixa e outro exemplo de temperatura alta.
Agora ele vai fazer o exemplo de fato. Então, exemplo de prompt de temperatura baixa. Pergunta: como uma temperatura 0.2 explica as principais vantagens de usar análise de dados de funil de marketing em campanhas digitais? Nesse caso, temperatura baixa incentivará o modelo a fornecer respostas mais diretas. Temperatura 1.5. Com uma temperatura de 1.5, imagine que você está escrevendo um conto sobre como a inteligência artificial revolucionou o marketing digital. Ok, então ele indicou aqui que a gente pode colocar a temperatura dentro do próprio prompt, certo? Então a gente vai fazer a mesma coisa, uma parte mais conceitual. Então vamos lá. Com uma temperatura 0.2, me explique o que é desvio padrão. Muito bem. Então ele vai responder aqui, ó, desvio padrão, medida estatística e quantifica a dispersão, variabilidade, blá 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 blá. Deu um conceito, me deu um parágrafo de resposta aqui e deu aqui também como que é representado o desvio padrão através dos sinais. Ok, agora eu vou pedir a mesma coisa, eu vou até copiar aqui, colar e vou pedir agora a mesma coisa com uma temperatura 1.2. Vamos ver como que ele vai comportar. Desvio padrão em termos de estatística é como uma varinha mágica que nos ajuda a entender o quão disperso ou teimosos os números podem ser em um grupo. Veja que agora ele começou a ser bastante criativo, não é mesmo? Em termos mais técnicos, o desvio padrão mede a dispersão dos dados em torno da média. Quanto maior o desvio padrão, mais os dados estão espalhados e por aí vai. Então deu para perceber aí um pouco da diferença de respostas. Então você acho que já consegue agora ter uma ideia aí de como se adequar usando a temperatura dentro do teu contexto. Agora a gente vai fazer um exercício final trazendo dados. Eu vou pegar um dataset, uma parte de um dataset que eu extraí ali do Kaggle. Para quem não sabe, tá passando aí na tela, o Kaggle é um site que você pode baixar datasets, né, dados abertos, para que você possa trabalhar com análise, desenvolvimento de dashboards, fazer algum tipo de simulação ou até mesmo entender dados ali de mercado, tá bom? Então esse aí é o Kaggle, fique super atento aí a essa funcionalidade porque vai te ajudar muito. A gente vai deixar o link também aí na descrição. Agora eu vou trabalhar com o meu dataset. Eu fiz uma extração de dados do Kaggle e eu usei o dataset do Spotify, então é um dataset aberto aqui. Eu fiz o download em CSV e aqui no Kaggle você pode ver o tipo de informação, o que representa cada coluna, cada variável e tudo mais. Muito bem, eu já fiz isso, baixei a informação e agora eu vou falar para ele que eu vou fazer uma análise de dados dentro de um dataset com o tipo de informação que o dataset, a base do Spotify, me forneceu. Então vamos lá. Muito bem, então explicando só um pouquinho, né? A gente digitou tudo aqui. Eu estou pedindo para que ele considere os dados abaixo do dataset que são músicas tocadas no Spotify e que ele faça uma análise dos top 5 artistas mais populares. Então aqui dentro desse dataset eu vou ter o nome do artista, eu vou ter quantas vezes tocou música relacionadas a esse artista, eu vou ter também quantas vezes tocou no mesmo dia, quantas vezes a música desse artista tocou quando ele era o primeiro da lista, de alguma lista, né? Ou quantas vezes ele tocou isoladamente e quantas vezes ele tocou sendo uma lista combinada ou artistas combinados, tá bom? Então eu tenho todas essas informações aqui e eu pedi para que ele faça então essa análise com os top 5 artistas mais populares, levando em consideração as variáveis de cada coluna e pedi para que ele use a temperatura 0.5 para realizar essa atividade. Vou até complementar aqui, realizar essa atividade. Vamos ver qual vai ser a resposta. Roda aí. Muito bem, então o que ele está fazendo aqui pra gente? Ele falou que vai analisar então os top 5 artistas, vai considerar todas as variáveis das colunas na temperatura 0.5. Ele vai considerar a soma das variáveis das colunas, que vai ser a nossa métrica de popularidade. Quanto maior a soma, mais popular é o artista. E aqui ele já destacou ali os 5 aqui principais. Com base nesses cálculos, os 5 artistas mais populares, de acordo com os dados fornecidos, são Drake, Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd e Ed Sheeran. Então essa análise levou em consideração as variáveis. Agora eu vou pedir a mesma coisa, a mesma atividade e vou subir, elevar a temperatura. Vamos ver o que acontece. Bora lá. Ok, aqui eu vou pedir uma temperatura 1.2. Então vamos rodar.
Então aqui, depois que ele fez a análise dele, né, com os cálculos em 1.2, e isso é muito interessante e foi um pouco de propósito também. Lembra que lá no início do vídeo eu comentei que para análise de dados é melhor que a gente seja mais conciso, mais pés no chão, assim dizer, então que a gente trabalhe com temperaturas mais baixas, para que o ChatGPT não nos traga dados que não condizem com a realidade ou que ele se sinta livre, entre aspas, para fazer algum tipo de indicação ou de análise que fuja do padrão, tá bom? Então eu vou explicar isso com esse exemplo. Então aqui a gente usou a temperatura de 1.2 e ele fez o mesmo ranking e ele fez a mesma consideração para determinar o índice de popularidade. Ele somou as colunas, né? Ele somou o que a gente tinha de variável aqui, lembra? Então aqui em cima ele fez a soma, né, das informações aqui, ele colocou pra gente e aqui ele fez a mesma coisa. Então a metodologia ele usou a mesma. E aí ele fez a soma aqui, só que no ranking que ele me trouxe, ele colocou a Taylor Swift em primeiro e o Drake em segundo. Porém, se você reparar na soma, o Drake ficou com uma soma de 253 mil e a Taylor Swift 151 mil. Só que ele colocou a Taylor Swift como primeiro. Será que aqui ele tá querendo dizer que, de maneira geral, essa artista ela acaba sendo mais popular do que o Drake? Só que ela pode ser mais popular do que o Drake em linhas gerais, mas dentro do meu dataset, do que eu dei para ele de informação, ela não é. Então aqui entra uma ambiguidade ou uma análise aí fora do contexto indicado para ele, ok? Se a gente testasse fazer um prompt bem curto e simples, quem é o artista mais popular no mundo? Taylor Swift ou Drake? Provavelmente ele vai responder Taylor Swift, por todo o contexto. Mas no dado que eu tenho aqui, isso não é verdade. Tanto é que na primeira vez que a gente pediu a análise com a temperatura 0.5, o resultado é o mesmo e o Drake está aqui na primeira posição, obviamente, seguido de Taylor Swift e o Bad Bunny. Resumo da ópera: quando você trabalhar com dados, com análise de dados, vamos ser mais pés no chão, vamos ser mais consistentes, vamos trabalhar com temperatura no máximo até 0.7, dependendo da tua necessidade e contexto. Eu sugiro trabalhar com 0.5 e ainda assim fazer uma revisão nos resultados que o ChatGPT dá. Em linhas gerais, é uma mão na roda, você consegue ganhar muito tempo, você consegue otimizar suas tarefas e você consegue até mesmo organizar os dados, né? Eu nem comentei sobre isso, mas os dados vieram num CSV bastante não desorganizados, mas eles não vieram visualmente agradável, e aí ele construiu também uma visualização aqui que poderia ser facilmente copiado e colado e colocado numa apresentação de PPT para você mostrar para tua liderança ou para o board da empresa o que você considerou como índice de popularidade, por exemplo. Esse foi o exercício de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você está interessado em saber ainda mais sobre temperatura no ChatGPT, aqui conteúdo não falta. A gente vai deixar aqui no card para vocês também, para que você assista a aula que a gente fez sobre temperatura no ChatGPT junto com a Carla. A Carla é uma super parceira nossa aqui do canal, especialista em inteligência artificial, então já fica a dica aí para você conferir. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Para quem não é inscrito no canal, basta clicar aqui embaixo e a gente se vê numa próxima. Um abraço!